Olá, boa noite. Sou a Paty Costa e hoje eu vou fazer uma live com a Elise e ela vai contar tudo sobre como colocou a carreira dela no trilho, da carreira que ela desejava. Ela tá entrando aí. Vamos lá. Oi, Elise. Boa noite para quem tá chegando. Hoje eu vou estar com a Elise aqui. Daqui a pouquinho vai entrar comigo. Boa noite para quem está chegando. Elis, você pode pedir para participar. Com o gato subindo aqui. Vou te chamar, Elis. Viu aí, Elis, meu convitinho? Boa noite para quem está chegando. Obrigada por estar aqui. Hoje o papo é com a Elis. Olá! Eu estou tentando aqui do computador para ficar melhor o áudio. Tá legal para mim. O pessoal tá ouvindo bem? Conta pra gente aqui se tá tudo certo. Nessa noite de quarta-feira. Tô aqui com a Elis. Foi. Agora foi. Elis, vou contar um pouquinho aqui da nossa história, da nossa conexão. Eu e a Elis trabalhamos juntas, ela fez parte da minha equipe há alguns aninhos atrás. Acho que a gente trabalhou uns 3 anos juntas, ela fazia parte aí do meu grupo. E tudo começou por aí. Eu quero que ela conte essa história, né? Mas a gente teve uma vivência juntas. Eu já mentorava, eu sempre mentorei, né? Agora estou mentorando aqui fora, mas dentro da empresa eu sempre tive esse papel de mentoria. Não sabia bem como era isso, mas eu sempre fui uma liderança que também fazia mentoria. Então é a partir disso que a gente vai conversar. A Elis hoje está na França, né, Elis? Quer contar, quer se apresentar e depois eu me apresento para todo mundo que está aqui? Não, tranquilo, pode falar primeiro. Pode falar? Bom, então eu vou contar, mas você tem que se contar, né? Tem que se vender aqui para todo mundo. Eu conheço a Elis, então, há uns 10 anos ou um pouco mais. E a gente trabalhou juntas aí por uns 3 anos. Ela fez parte da minha equipe. E ela tinha... E, lógico, eu trabalho com RH, né, gente? Então, ela trabalhava com RH comigo. Mas todas as vezes que a gente conversava, ou nos feedbacks, o pedido dela era para ir para a área de TI. Todos os feedbacks, todas as conversas que a gente ia ter, conversas de carreira que a gente ia ter, aí eles vinham com esse tema, né? E aí a gente, através dessa conversa, a gente foi estruturando esse caminho aí para ela chegar na área de TI. Mas vamos lá, conta um pouquinho, Elis, desse tempo, quer contar rapidamente dessa vivência? Quanto tempo a gente trabalhou junto, você lembra? Foi em 2008, 2009, 2009, 2010, né? E foi mais ou menos 2 anos, quase 2 anos. E era na área de RH, né, de suporte. E eu lembro que eu brincava, eu falava, Patrícia, eu não quero mais saber de pessoas, eu quero computadores. Pessoas são muito complicadas e eu quero ir para a área de TI. É isso aí. É isso aí. E aí a gente ficou 3 anos juntas e eu lembro que quando eu saí de licença, minha primeira licença maternidade em 2011, Uhum. a Elis, quando eu estava quase para sair de licença maternidade, eu lembro que ela me chamou e falou assim, então, eu vou sair também, porque eu não vou ficar aqui sozinha. Foi Não bem foi isso. isso?
Foi bem Falei, isso. não, Elis, não vai ficar aqui sozinha, tem o time todo aqui. Ela, não, não, na verdade vou tentar ir buscar minha carreira, e aí tudo começou. Mas eu, para quem não me conhece, quem está aqui, que conhece a Elis, né? Eu sou a Paty Costa, eu trabalho com projeto de desenvolvimento de liderança, com liderança feminina, faço mentoria. E eu saí do CLT tem um ano, estou aqui fora, me aventurando, gostando muito dessa vida de empreender, de poder estar mais com os meus filhos, depois de tanto tempo como executiva de RH, numa correria, né? Que o cargo traz. Então, eu quis estar aqui fora por opção e resolvi reverberar o meu conhecimento, tudo que eu já fiz dentro do corporativo aqui fora. Então, eu tenho feito mentoria profissional também, faço palestra, faço bastante coisa, tem algumas parcerias aí. Mas o que eu sei ensinar, né? Eu falo bastante de carreira, eu ajudo pessoas que queiram realmente liderar outras pessoas, né? Primeiro tem que se liderar, mas depois dá para liderar outros. Então, eu estruturo esse caminho aí, tem algumas mentoradas minhas nesse contexto. E a maioria das minhas mentoradas também são mulheres. Então, eu trabalho com transição de carreira, pessoa que quer mudar de carreira, ou tá com uma coceira lá que não sabe o que que é, né? Não tá curtindo onde tá, ao mesmo tempo não sabe se quer ficar no CLT, que se quer empreender, ou vice-versa, né? Quando tá num momento de carreira que as coisas não acontecem, que não alavanca esse incômodo, né, que muitas de nós temos, às vezes a questão da maternidade, né, a maternidade vem e dá uma chacoalhada na nossa carreira, muitas mulheres são demitidas quando voltam da licença maternidade, ou quando realmente acontece a demissão, né, quando acontece a demissão a gente tem aí alguns dilemas, às vezes a gente acaba desacreditando, dependendo de como foi a condução desse desligamento, do porquê a gente acaba se questionando muita coisa, meio perdida, não sabe muito bem o que quer fazer. E esse momento eu consigo entrar e apoiar na estruturação desse caminho. Então, eu ajudo tanto quem é CLT como quem quer empreender ou está entendendo o momento, se quer empreender ou não, se quer CLT, enfim. E eu sou a mãe do Heitor e do Tarcísio, e eu tenho dois cachorros, um gato e um coelho. Então vocês vão escutar gatos miando, cachorro latindo. Essa faz parte da minha história. Eu amo essa vida aqui com todos os meus bichos. E é assim que eu quero estar, aqui na minha casa e podendo ajudar muitas pessoas. Então é uma escolha estar aqui com todo mundo. E a Elis está aqui comigo, é um presente. Eu tenho muitas pessoas aí que passaram na minha vida profissional como a Elis, mas a gente tem uma conexão. A gente nunca perdeu essa conexão, né, Elis? Desde que você saiu aí do trabalho que a gente estava junta, não é? Conta essa história aí. E essa transição, né? Ela não foi assim de um dia para a noite, né? Durante esses 2, 3 anos que a gente trabalhou junto, mesmo você não dando mentoria, você dava mentoria, né, para mim. E eu tendo essa vontade de tentar ir para a área de TI e tudo, e essa transição dá aquele medo, né? Dá aquela insegurança de será que eu vou começar, será que eu vou conseguir? Como é que vai ser? Começar uma nova carreira, né? Será que faz sentido? Se não, será que vai dar certo? Se não. E esse start, né? Esse começar, às vezes dá aquela travada e a gente não começa, né? E nessa parte aí é que eu lembro bastante das nossas conversas, assim, né? E eu sempre falava, né? Ah, eu tenho vontade, mas eu tenho medo, não vai dar certo. E eu lembro que sempre você me perguntava, né? Mas o que você quer? O que te faz feliz, né? O que te faz ter vontade de sair da cama, né? Daí eu falava, trabalhar com tecnologia, com TI, descobrir novas coisas e tal. E aí você falava, né? Não deixa que nada impeça de você conseguir aquilo que você quer. E isso ajudou bastante, assim, né? A encontrar, a caminhar, o caminho, né? Na trilha. E depois que a gente encontra, é só caminhar, né?
Aí É, fica mais é. fácil. É exatamente isso, mas essa crença de incapacidade, ela instala muito na gente, né? Então, será que é possível, né, fazer uma transição? E eu lembro, né, que quando pintava uma vaga na área de TI, aí eles vinham lá na minha sala e falavam assim, Paty, me deixa ir para RH, me deixa ir para TI. Tava lá os meninos de TI na época, né? Acho que o Chico tava lá no TI, né? Aham. E aí eles, deixa eu ver, eles não funciona assim, eles não posso simplesmente pegar, te empacotar e levar Mover. para a arte de as coisas. E a gente foi trabalhando o como, né? Eu acho que eu fiz muitas vezes a Elis pensar no como fazer isso. Primeiro, estabelecer qual era esse caminho que ela queria. Depois que descobriu que era TI, como fazer isso? E ter coragem, né? Porque eles tinham um trabalho CLT, tinha lá um pacote de benefícios muito legais, tinha uma chefe muito legal, né, Di? Sim. Modéstia à parte, estava lá naquela zona de conforto que muitos de nós às vezes está, porque tá tudo confortável, mas tem um desconforto, né? E eu Uhum. ouço isso muito das minhas mentoradas. Então, é porque eu estou num ambiente seguro, de certa forma, eu performo bem, eu consigo entregar meu trabalho, mas não é bem isso que eu quero, né? Uhum. E quanto mais a gente vai deixando isso acontecer, mais o incômodo vai crescendo, né? E eu via isso crescendo na Elis, até que ela tomou coragem. E foi interessante essa tomada de coragem também, né? Porque ela aproveitou o momento que eu estava saindo de licença, porque eu era, para ela, naquele momento, né, uma pessoa que representava ali uma segurança, de certa forma, né? Um suporte, né? Até Uhum. que eu fazia com ela. Mas quando eu saí de licença, ela aproveitou o gancho para sair e para buscar a formação. Fala um Uhum. pouquinho da formação que você fez, Elis. Então, como você falou, na primeira parte foi descobrir o como, né? Aí entrou de eu tomar coragem, né? E falar, não, se é o que eu quero, eu preciso estar pronta, né? Me qualificar para ter essa oportunidade. E aí fui atrás, busquei um curso, né? Na faculdade de TI e tal, e comecei. Aí a questão toda é sempre essa, né? O começar, né? A não ficar esperando acontecer, né? E aí foi nessa mesmo momento, né? Nessa mesma época, quando você saiu de licença, que eu aproveitei para tomar coragem e iniciar essa nova etapa aí. E como foi quando você começou nesse curso de TI, né? Que era uma área totalmente, apesar de você ver as pessoas trabalhando, né? Ver o ambiente ali acontecendo, você via mais ou menos qual que era as atividades e tudo mais, mas você não sabia como era. Como é que foi entrar nesse ambiente? Como é que foi a universidade para você? Você teve Uhum. desafios lá para se Sim, firmar no curso? sim. O primeiro desafio foi a questão de, na época, né, em 2010, 11, né, a maioria das pessoas que estudavam TI eram homens, né, principalmente na área de infraestrutura, então o primeiro desafio foi esse, né, então era estranho chegar na sala e 40 pessoas e 3 meninas, aí era um pouco diferente, né, É um e dilema que as mulheres todas têm, né? Eu estou mentorando um grupo de meninas Technovation, né? Que é um projeto da USP que incentiva mulheres na área de tecnologia, um projeto lindo, inclusive. Eu estou mentorando lá 5 adolescentes, né? Junto com mais 2 mentoras. E essa é a proposta, que tenha mais mulheres na área de tecnologia, porque não era só lá, Elis, não era só em 2011. Hoje ainda, talvez a proporção, não tenham 3, não tenham 5 ou 6, é, mas a proporção ainda é muito pequena, né, de mulheres na área de TI como um todo, né? Então, é um duplo tabu, né? Porque fazer uma transição de carreira requer coragem mesmo, que requer a gente ter um plano, né? Não é simplesmente a gente decidir e às vezes
decidir mais ou menos e ficar testando. Quando a gente fica testando e não faz a primeira parte do processo, que é entender qual que é o seu contexto, no que você quer trabalhar, realmente qual que é a sua paixão, o que você já tem na sua mochila para poder agregar nisso, né? Por quê? Fazer várias perguntas com relação ao que você quer. E não é só com relação ao trabalho que a gente precisa perguntar, porque tem as outras bolinhas da vida que eu costumo trazer, né? Principalmente quando eu estou construindo essa fase, né, do que eu quero fazer de verdade, para firmar, para ter certeza, porque se eu quero, por exemplo, ter uma remuneração melhor, como é que vai ser esse processo de transição? Porque demora um pouco para as coisas acontecerem, né? Nem sempre você vai transitar e já vai para um cargo, ou às vezes a gente tem que dar um passinho atrás para poder recomeçar uma nova carreira. Então, isso é muito desafiador. Se tem uma questão financeira envolvida, se eu consigo ter esse tempo de dar um passo atrás para depois dar um salto, né? Ou até se está conversando as minhas outras bolinhas da vida com isso. Por exemplo, se eu quero ser piloto de avião, vou dar esse exemplo, eu quero ser piloto de avião, ou eu sei lá, trabalhar com alguma coisa que tem uma agenda muito desafiadora, né, de tempo. Mas eu quero, por exemplo, dos meus objetivos de vida é ficar mais com meus filhos, por exemplo. Não conversa, né? Ser piloto de avião e ficar mais com meus filhos. Então, tá fazendo sentido tudo isso? Porque às vezes a gente toma algumas decisões precipitadas e o que acontece? A gente vai pulando de galho em galho, né, nessa transição e não se encontra e vira uma frustração muito maior. Por isso que é importante, desculpem, a gente fazer esse check muito alinhado ao que a gente quer, aos nossos propósitos, todos. Eu quero o quê com essa transição? O que está me faltando no ambiente hoje, né? É só uma questão de não quero trabalhar com RH e quero trabalhar com TI? Tem outras questões que eu preciso parametrizar aqui no meu plano para ver se está fazendo sentido. Tudo isso é super, super importante para a gente ter certeza. E depois o passo seguinte é entender o como fazer isso. Que aí o que ele está contando. Depois que ela teve certeza, ela foi, começou a faculdade. Lá ela encontrou outros desafios relacionado à questão de gênero, que é uma questão muito presente para as mulheres, dilemas que são exclusivamente femininos. Inclusive esse, da gente trabalhar numa área que é predominantemente masculina. E se ela não tivesse certeza, poderia ser uma frustração para ela ou até uma questão de desistência. Eu desisto e volto para a minha área de conforto lá, pelo menos lá eu já sei, já estou confortável, já sei como é que funciona. Então, esse é um cuidado muito importante para a gente não ter uma dupla frustração. Faz sentido, Elise? Sim, com certeza. E também, né, é um ponto, como você mencionou, de não ficar tentando, né? Quando a gente gasta muita energia na tentativa e erro, você se cansa, se frustra e aí acaba, às vezes, desistindo. Então, o importante antes, né, o que eu busquei fazer antes, é sempre traçar um plano, um objetivo, para daí você começar com foco naquele objetivo. Porque daí vem os desafios, vem as dificuldades, mas quando você sabe onde você quer chegar, isso te ajuda, né? Te dá um norte para você não desistir no meio do caminho. Elise, qual que era o principal incômodo que você tinha quando você estava na área de RH, mas queria TI? O que você sentia? Eu via, né, por estar numa empresa que era de tecnologia, né, eu via o dia a dia das pessoas de trabalhar com tecnologia e eu sentia aquela vontade, aquela, como se fosse uma coceira, né, de, eu quero fazer isso, eu quero fazer isso. E essa vontade, essa motivação, né, esse desejo,
ele, cada dia que eu conhecia mais da área, ele ia aumentando mais, né? E aí foi quando deu esse start de, não, se eu quero, eu vou poder e vou conseguir. E você teve apoio da sua família? De família, muito não, até porque na época eu já morava sozinha, né? Comecei a morar sozinha um pouco antes, né, dessa época, na época do RH. E também eu tinha algumas pessoas, né, algumas referências de dentro da área de TI e também em outras áreas, que eu falava, poxa, mas essa pessoa ela faz isso desse jeito, é um líder organizado, um líder que sabe se comunicar, por visualizar todas as áreas, né, do RH. Então, isso me dava algumas inspirações, né, e alguns direcionamentos do que eu queria para minha carreira, né. Legal. E quem te ajudou nesse processo? Assim, o primeiro que eu falo, né, o primeiro start, assim, quando você me desafiou e falar, não, o que você quer, você consegue, você vai poder, só basta você realmente se esforçar, né? Muitas pessoas falam, ah, não, isso é falinha de livro de autoajuda, mas realmente funciona, né? Se você, Funciona. se você realmente acredita e coloca sua energia canalizada para aquilo que você quer, funciona. Quem Então, essa, mais te ajudou? Além de mim, é, Elis, quem mais? De quem você teve apoio? sim, Ou você foi sozinha na raça? eu tive esse start, né, que você me orientou, me deu essa força, e depois as coisas foram acontecendo, as coisas foram se encaixando, eu fui estudando bastante, né, na área de TI, e fui fazendo outros cursos também, muita leitura, né, muitos livros sobre comunicação, sobre gestão de projetos, gestão de pessoas e muitas coisas. E também, né, na área de tecnologia. Mas foi basicamente o autodidata, né? Assim, Você foi buscando outras competências além da área para se sustentar também no soft skills aí, né? exatamente, exatamente. Perfeito, perfeito. E você conseguiu uma vaga logo depois na área de TI? Como é que foi? Não, não, não. Isso é interessante porque mesmo estando já estudando, né, na faculdade de TI, o meu primeiro emprego foi numa empresa que não era de tecnologia, era de agronegócios, era na área de TI, mas era administrativo de TI, que era para lidar com os clientes, contratos, coisas desse tipo. Mas não tinha nada a ver com TI, era também administrativo. E também nessa empresa, né, eu via a parte técnica, né, de TI, queria fazer projetos e tal, mas eu estava ali para fazer a parte administrativa. Somente depois de 2 anos, de quase já na metade, né, do curso, porque realmente comecei a trabalhar efetivamente na área de TI. Demorou um pouquinho. Foi uma jornada, né? Não acontece da noite para o dia. Isso é um ponto muito importante, né? A gente tem Uhum. que estabelecer essa jornada e ela tem fases, não vai acontecer. Uhum. Eu tenho uma mentorada, na verdade, que conseguiu fazer isso muito rápido. Vou conversar com ela semana que vem, a Thaísa, que ela saiu da área de RH também, Elis, como você. Na verdade, ela veio para a área de RH. Ela saiu de outra área e veio para a área de RH e foi muito rápido. Ela conseguiu uma transição aí em 3 meses, ela já estava na área. Uhum. Foi super rápido, mas não é Não o é uma regra. caminho mais natural. Eu acho que tem esse tempo que eu acho que realmente é de 1 ou 2 anos, sabe? Para você consolidar sua transição de carreira, né? E por isso que é importante a gente ter certeza. Você imagina se você tivesse investido 2 anos aí de conhecimento, de tudo isso que você fez, aí vai para a área e não é a área, né? Uhum. Não gostei, de novo, tá coceira, continua aqui. E depois também, mesmo depois desses 2 anos, não foi assim tão fácil, né? Também foi um processo de me estruturar dentro da área de TI, aprender, né? Tem aquele aprendizado
do aprender fazendo, né? O conhecimento prático da área, que na faculdade a gente adquire só o conhecimento técnico, então também tem esse tempo, né, de aprendizado, para depois você conseguir se estabilizar como profissional, né, na área, adquirir as competências. É isso aí. Conta aqui pra gente quem tá aí na live, conta aí se conhece a Eli, se me conhece já, ou como é que chegou até aqui. Quiser perguntar alguma coisa para Elisa aqui ou para mim, fica à vontade, manda aqui, ó. E manda esse coraçãozinho aí para todo mundo, manda esse avião aí para quem está precisando ouvir esse papo sobre transição de carreira. Uma transição linda que a Elis fez, cheia de sucesso. E eu quero saber, Elisa, e quero que você conte para o pessoal, então, que a senhorita, né, agora está na França, né, linda? Conhecendo a Europa toda. Quem conhece a Elis está vendo ela aí, Elis pelo mundo, né? Está quase já transitando de novo, indo para a TV agora, falando das viagens dela, está conhecendo o mundo todo. Conta como é que foi estar aí na França, na área que você gosta, na área que você escolheu, enfim, conta tudo isso pra gente. Acho que é maravilhoso ver uma transição bem sucedida, né? Essa parte, né, de vir assim para a Europa foi bem engraçado, porque foi algo que eu não estava muito buscando, não foi algo que eu estava focada em conseguir, mas foi acontecendo, né? Por trabalhar numa empresa multinacional, né? Apareciam várias oportunidades dentro da empresa, né, de movimentação, mas eu sempre achei, isso não é para mim, não vai dar certo. Isso daí é para quem é já diretor, gerente, cargos altos, né? E eu tinha essa sensação de que não era algo tangível, algo que poderia alcançar. E aí, dentro da empresa, por falar o espanhol e também um pouquinho, né, de italiano, alguns outros idiomas, alemão, o pessoal da Europa pediu para o meu gerente do Brasil alguém para ajudar, porque havia surgido uma posição que a pessoa se aposentou na Europa, na Espanha e também em Portugal, por causa de nós falarmos português, né? E até então, era no comecinho da pandemia, então era tudo remoto, né? Foi assim, para ajudar, no caso. E aí comecei a ajudar a equipe, né? O pessoal aqui da Europa. E depois de 3 meses, o meu gerente me ligou e falou assim, meu gerente do Brasil, olha, o gerente lá da Europa falou que o pessoal está gostando do seu suporte lá, e já que você já está dando suporte remoto, assim que tiver oportunidade, eles querem que você mude para lá. E surgiu essa oportunidade. Ó, tem alguém aí falando que te conhece, ó, H. Santos, excelente profissional, trabalhamos juntas na Iton. Aí, muito bom. Oi, Carol, linda, boa noite, minha parceira do coração. Obrigada por estar aqui, todo mundo. É isso, né, Liz? Você teve a oportunidade, né, de ajudar e você provavelmente não deu só uma ajuda, né? Você deu aquele suporte, né? Você fez a diferença ali e mostrou todo o seu profissional. Então, veja, gente, né? Isso é uma coisa maravilhosa, né? Todas as nossas conexões dentro da empresa. Tenho falado bastante isso aqui nas nossas conversas. A importância da integridade, né? Da gente fazer bem feito, de todas as nossas conexões que a gente tem dentro da empresa, onde a gente está, fora da empresa, no café, no condomínio que você mora, todas essas pessoas que estão na nossa vida, elas ressoam aí o que a gente está buscando. Então, veja bem, a Elis, né? O chefe dela, como ela é uma pessoa que sempre está disposta a ajudar todo mundo, fez essa conexão e quando pintou a vaga, tá lá a Elis na Europa, gente. Ela tá 4 horas a mais, ela tá quase meia-noite aí já, né? Não, 5, já é meia-noite. É meia-noite. Agora é horário de verão aqui. Começou o horário de verão. Semana passada, retrasada. Mas eu durmo tarde. Não tem uma transição maravilhosa, né? Veja, gente, ela trabalhava comigo na RH 10 anos atrás, mais ou menos, 10 anos atrás. Não sabia exatamente como fazer essa caminhada.
E isso é maravilhoso. Ela estruturou esse caminho e buscou as competências, né? Eu falava muito isso para ela, vai, tem que estudar, Elis, não tem outro jeito, vai fazer um curso, vai estudar, Elis, vai estudar, Elis. E não vai cair na sua cabeça só essa vaga. Eu lembro de eu falando para ela, né? Não vai cair a vaga na sua cabeça, não posso te mandar para TI. Você tem que estruturar esse caminho. E às vezes, gente, o que eu falei na live de segunda-feira, né? A gente espera que a empresa tome as rédeas da nossa carreira, né? A gente espera que a visão da Elis na época que eu ia ser a salvadora, né? Que eu ia dar um jeito de mandar ela para TI. E não funciona assim na vida real, né? A gente que cuida da nossa carreira e a gente tem que fazer esse caminho. A empresa sim é um suporte, o líder é um suporte, como eu fui para a Elis. Pode mostrar esse caminho, clarear, né? Fazer esse plano de ação ser consistente, fazer as perguntas certas, mas a carreira é nossa. Então a Elisa ela tomou posse, tomou protagonismo da carreira dela, estruturou esse caminho, gente. Então veja só, em 10 anos a Elisa está numa posição de TI que muitas pessoas que já estavam antes da Elis na área de TI não têm hoje, porque ela costurou esse caminho, ela realmente olhou para frente, ela desenhou o que ela queria e ela correu atrás. Não é maravilhoso, gente? Ó, todo Ah, mundo, deixa eu ler aqui, ó. Boa noite, aqui, ó, a Mara. A Iris é pura inspiração, atua na área de administração e gestão de pessoas. Ela atua com você com gestão de pessoas também. É uma oportunidade de aprender com ela. Sim, foi eu que ensinei gestão de pessoas, hein, ó. A Eliana, conheci a Elis na Catoen, Paulina, excelente profissional, amo o que faz. Aí, Elis, arrasando, ó. o Cris é a segunda pessoa da família, é meu primo, e ele também é uma inspiração para mim, porque ele já está na área de TI há muito, muito tempo. E eu via ele na área de TI, eu falava, cara, você é meu herói, quero ser que nem você. A gente se inspira nas pessoas, né? É, Mas aí a rédea da própria vida, gente, é nossa. Só tem um jeito. A gente tem que tomar a rédea da própria vida, da própria carreira. Não dá para deixar na mão da empresa. A responsabilidade é sua. A empresa vai facilitar, seu líder pode te facilitar, mas as rédeas da sua carreira não dá para delegar para ninguém. Não delegue nunca. Façam como a Elisa, é um exemplo disso. Como outros aqui que eu vou estar juntas aqui nesse mês, de convidadas aqui, que eu vi isso acontecer, né? Mulheres que tomaram a decisão, enfrentaram seus medos, suas inseguranças, porque nós temos todos, né? Nós humanos todos temos nossas inseguranças, mas a gente não pode parar, a gente não pode travar com ela, né? E se a gente tiver alguém incentivando, fazendo esse incentivo, a coisa acontece de verdade. Porque às vezes a gente precisa desse incentivo para sair do lugar. Alguém que fala, vai que você dá conta, vai que você consegue, vem aqui que eu vou te ajudar a clarear esse caminho, né, Iris? é isso aí. E uma coisa interessante, como você mencionou, né? Da pessoa ter a ver as dificuldades, mas enfrentar, né? É aquela coisa de tá com medo, mas vai com medo mesmo. E eu estava lendo há pouco tempo atrás um livro Inteligência Positiva, né? E fala sobre os sabotadores, né? E às vezes vem aquela vozinha no ouvido, não, você não é bom o suficiente, não, não vai dar certo. Se a gente dá ouvido para essas vozes, realmente nada vai dar certo. Agora, quando você bloqueia, né, esses sabotadores e vai para frente, mesmo com medo, aí as coisas acontecem, né? E, por exemplo, quando eu vim transferida do Brasil para cá, são vários fatores culturais, o fator do idioma, né, de eu não falar o francês. E eu sempre falava, beleza, no Brasil eu tenho uma carreira, eu tenho bastante conhecimento, eu tenho uma estrutura. Mas e lá? Será que eu vou ser tão Brasil? Será que vai dar certo? Será que vão gostar do meu trabalho? Então, todas essas questões, se a gente fica com essa dúvida e deixa segurar, a gente não sai do lugar, né? E como é que foi esse processo de decisão para você ir para aí, Elis? Me conta. O processo de decisão foi assim, deu aquele medo, né?
E eu falei, beleza, agora chegou um prazo limite, né, para eu dar resposta para a empresa. Eu deixei para dar resposta no último dia e eu fiquei pensando, pensando, pensando. Daí eu lembro que eu estava ouvindo uma música no dia e a música falava assim: só se você saltar que você vai ver se as asas são de verdade. Com a queda livre vem a liberdade. Fala sobre se jogar, sobre arriscar. E aí eu comecei, aí eu falei, caramba, eu acho que isso é uma mensagem. Eu ouvi Foi na para música, mim essa, né? Essa aí foi para mim. exato. Eu ouvi a música, aí eu, tá bom. Eu peguei e mandei um e-mail. Então foi um pouco meio por impulso, assim, sabe? Eu me lembro quando você foi, que você me chamou e contou que você Sim, estava indo. sim. Acho que foi a primeira pessoa que eu liguei até. Ai, gratidão. Ai, gente, não é lindo isso, gente? Olha, a gente trabalhou juntas aí há tanto tempo e essa conexão nunca deixou de existir. A gente sempre se fala É e é verdade. um carinho, né? É. E eu acho linda a história da Elis, ela tem uma história antes disso aí, né? Ela teve várias batalhas na infância, não vamos entrar nisso aqui hoje, né, Elis? Mas teve várias batalhas e ela passou por todas. Eu falo, Elis, você já passou por tantas batalhas, linda, né? É. E assim, as lutas, né? As batalhas, elas são todos os dias, né? E a gente não pode cansar, não pode desanimar, não pode desistir, né? Porque amanhã vai ter outra, e depois vai ter outra, e depois vai ter outra. Não tem almoço grátis, né, Elis? Não Não. tem, não tem. Tem que batalhar. E é isso, né? Eu acho que a gente está nesse contexto aqui, a gente está vivendo uma vida que é curtíssima, né? A gente tem essa, eu não sei, talvez uma autodefesa de que parece que a gente é imortal, né? Vai ficar aqui para sempre, né? Mas a vida é finita, né? Eu estava conversando com uma pessoa sobre isso hoje. A vida é finita. A gente não para para pensar muito nisso, mas ela é curta também, né? Se a gente for pensar, ela é curta. E a gente às vezes adia tanto o que a gente quer fazer, mas adia por quê? A gente não vai ter outra oportunidade, só essa. Então, eu imagino, eu vejo, né, suas experiências aí, o tanto que você está podendo, né? É tudo tão mais pertinho, né, Elisa? Tá no Brasil, a gente tá bem isolado, né? Mas tá aí na França, você tá na Itália, você tá na Alemanha, é tudo tão fluido, né? E você tá conseguindo aí ampliar seus horizontes muito, obviamente, como você colocou, tem os desafios, né, de trabalhar com uma cultura diferente. Provavelmente você enfrentou vários aí. Uhum. Não dá para ser diferente. É. Acho que qualquer pessoa que migra, que vai para outro país, que sai, né, do calorzinho aqui do Brasil, né, do nosso arroz e feijão, vai sentir isso. Ou também de outras nações. Desculpem, mas eu acho que se a gente não tiver essa oportunidade e não ir, a gente vai ficar com essa pulga atrás da orelha aí, né? Será? Será? Porque a vida é curta, né, Liz? É. E assim, né? Essa coisa de a gente falar, amanhã eu faço, a gente vai adiando coisas, a gente vai desistindo de coisas, né? Que pode depois a oportunidade passar e não ter outra, né? Então é importante a gente sempre estar atento para não perder o bonde, né? Para não perder o time das oportunidades, né? E é engraçado que o pessoal fala, ai, mas é tão chique, é tão legal morar na Europa. Aí eu falo, pô, mas tem um monte de perrengue, não sei o quê. Aí o pessoal fala, ai, perrengue chique. Queria saber quem foi que inventou isso. Que perrengue, perrengue? Não existe perrengue bom. É dificuldade. Esse negócio de perrengue chique é por ilusão. É difícil, é perrengue, né? É, É desafiador, né? é, É desafiador, sim, não tem jeito de não ser desafiador. Mas eu acho que hoje você está no controle também, né? Se você quiser voltar, a sua entrada no mercado do Brasil, numa área de TI, vai ser muito mais fluida ainda. Então a gente vai construindo esses pontos, né? uhum, E as experiências vão se somando e a gente vai. É um legado, né, Elise? Eu imagino que tudo que você viveu no RH ou como administrativo, que seja, foi bagagem.
para você na área de TI. A gente não perde nada da nossa história, né? E isso eu gosto muito de salientar. A gente aproveita todas as nossas experiências, a gente leva tudo que a gente já fez. E às vezes eu converso com algumas pessoas que estão no processo de transição, e aí fica aquela sensação de eu vou jogar tudo fora para recomeçar. Não, você não vai jogar tudo fora. Você vai começar de onde você está e você vai usar tudo que você tem de bagagem que está na sua mochila, aí você vai levar. E porque às vezes as pessoas também, elas estão num trilho, né? Num trilhozinho ali que conduz, que alguém botou, né? Botou no trilhozinho, o pessoal vai andando ali. E às vezes é um desconforto que vem, porque ela não quer estar naquele trilho, ela quer uma trilha dela, ela quer buscar os horizontes dela, né? Só que é desafiador quando, por exemplo, você está no CLT, como você estava, né, Elis? Vamos lá pegar o seu momento. Você estava numa vaga CLT, tranquilinha, você estava com seus benefícios ali, as coisas estavam funcionando, você tinha um desconfortozinho, mas você estava ali. Ou seja, você estava num trilho, né? E sair desse trilho e buscar a própria trilha precisa de estrutura, precisa de ajuda muitas vezes, precisa de apoio, mas precisa mais de acreditar em si mesma e ir com medo mesmo, né? É aquela coisa de deixar de ser o coadjuvante para ser protagonista, né, da sua própria história, né? E não ficar esperando, né, as coisas acontecerem. Eu acho que você protagonizou, né, Lívia? É uma luta cada dia, né? Eu acho que é isso. Eu acho que é. Vamos finalizando aqui, gente, porque ele está lá com mais de meia-noite já, amanhã ela tem que trabalhar. Mas o que eu queria fazer de um fechamento aqui, né, dessa história da Elisa, essa transição de carreira que foi tão bem sucedida, né, que eu pude participar com muita honra, ela teve apoio, poucos apoios, mas ela traçou um caminho, né? Ela teve certeza da trajetória que ela queria e ela não fez outra coisa, ela foi atrás, ela buscou capacitação. Não existe milagre, as coisas não vão acontecer por milagre, não vai cair a vaga perfeita na cabeça de ninguém. A gente precisa ter estratégia, a gente precisa ter as nossas conexões bem feitas, as pessoas precisam lembrar da gente, a nossa reputação chega antes. Então a gente, aquela coisa assim, o que você faz quando ninguém está vendo, conta muito, né? Porque tudo que a gente faz, que a gente vai deixando na nossa história e no nosso impacto no outro, no nosso perfume que a gente vai deixando no mundo, conta para a nossa transição e para qualquer evolução de carreira que a gente faça na vida, né? Então, tudo isso contou e a Elis protagonizou muito a história dela, essa transição linda, e eu tenho o maior prazer e a maior honra de ter participado, e a Elis está aqui no coração. Está aqui não, está lá na França agora. Mas tá aqui, não paga aluguel, viu? É isso aí. Muito Alguma pergunta aqui pra gente? Alguma pergunta feliz? Quem tá aqui com a gente? Duzinho, boa noite, Duzinho. Oi, a Sandra aí, ó, lindona. Oi, deve ser pra você. Muito bom, gente. Gratidão por estarem aqui. É um prazer que vocês estejam aqui participando desse papo. Manda essa live para quem não viu, que conhece a Elisa aqui, não conhece essa história linda dela, viu? Para quem está precisando fazer uma transição de carreira, quem está precisando de ajuda para estruturar. Então, com certeza aí a gente pode ajudar. A Mara, ó. Obrigada, Elisa, pelo depoimento. Isso mesmo, Mara. Maravilhoso, né? Com certeza contribuiu e motivou. Isso aí. Gente, boa noite, Elis. Gratidão por estar aqui comigo noite, depois da meia-noite, viu? Vai descansar agora e a gente se fala, viu? Um beijo grande para todo mundo que está aqui. Muito obrigada, Patrícia. Muito obrigada pelo convite. Eu recebi e agradeço com muito carinho o convite. Obrigada, linda. Um beijo. A Thaís aí, ó. A Thaís está comigo semana que vem para contar o seu lindo relato, Thaís. Aí você vem assistir, Elis, o relato. Opa! Com certeza. Um beijo, boa noite, gente. Um beijo. Obrigada.